Graça e paz, no nome do Senhor Yeshua, nosso Salvador. Sejam bem-vindos ao canal Aesode. É uma alegria e satisfação sempre poder contribuir alguma coisa da palavra do Senhor. Meu nome é Gustavo, para aqueles que não acompanham o canal, e a gente sempre está produzindo alguns vídeos simples, mas com ensinamentos da palavra do Eterno, buscando as origens naquilo que der para trazer no hebraico. Essa é a ideia geral do canal, tá bom? E hoje eu queria falar de duas passagens bíblicas, mas que estão relacionadas, de Mateus, capítulo 27, versículo 46, e Marcos, capítulo 15, versículo 34. O tema que eu vou colocar até no vídeo título é a frase da agonia, não é? O Senhor Yeshua, quando estava naquele sofrimento terrível na cruz, ele cita uma frase, e é uma frase muito forte, muito pesada, muito forte, não é? E aí, o título é este, a frase da agonia, né? A agonia do Senhor Yeshua na cruz, tá bom? Mas o que é que tem nessa frase? Nessa frase houve uma confusão simples, mas houve, não é? Quando a gente quer falar alguma coisa em outro idioma e trazer para o nosso idioma, isso pode causar uma confusão. Exemplo, se eu falo aqui good morning que quer dizer bom dia, ou seja, alguma coisa que estava em inglês e eu trouxe para português. Observaram? Good morning, que quer dizer bom dia. Então ocorreu isso em Mateus e em Marcos. O Senhor Yeshua citou uma frase, e quem traduziu para o grego, aí pegou a frase do Senhor e disse que quer dizer em grego. E isso causou uma confusão, né? Não no grego, a frase não é problemática no grego, mas é mais problemática no hebraico, não é? Porque o Senhor Yeshua, quando ele cita a frase lá, em português, Deus meu, por que me abandonaste? Ele cita o Salmo 22, versículo 1. O Salmo exatamente dessa forma. Mas a gente vai ver qual é a expressão em hebraico do Salmo. Qual é a expressão em hebraico no Salmo? O Senhor Yeshua cumpriu todas as profecias. Só por curiosidade, são mais de 50 profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na vida do Senhor Yeshua, mais de 50. E essa é mais uma profecia que estava lá em Salmos, capítulo 22, versículo 1. O que é que está em Salmo lá? Vamos ver o que é que está em Salmo. Essa é a frase exata em hebraico que está em Salmo, no livro dos Salmos. Eli, Eli, lama azavtani. Azav. Aqui tem como se fosse vamos corrigir na transliteração. Então, Eli, Eli, lama azavtani. A tradução lá, isso é Salmos 22, capítulo 22, versículo 1. Eli, Eli, lama azavtani. Observem essa palavra que é importante, azavtani. Então, Deus meu, em português, tá? Mas seria o meu eterno,
que me abandonaste? Né? A gente traduziria em português, né? Quem faz uso até para facilitar, Deus meu, por que me abandonaste? Quando Mateus e Marcos cita ou escreve esta expressão, ocorre um problema, não é? Porque a gente repete a mesma expressão, porém esse verbo abandonar, em hebraico ele é modificado. E por causa dessa modificação, no grego veio modificado. Então, por isso que eu falei no início do vídeo, houve uma confusão no hebraico do que no grego. O grego fez só passar para o grego, não é? O que foi falado pelo Senhor Yeshua na cruz foi passado para o grego. Mas primeiro no hebraico foi passado em desconformidade com o Salmo 22:1. Não que esteja errado, mas não é o que realmente está no Salmo. E eu acredito que o Senhor Yeshua citou exatamente o Salmo para se cumprir esta profecia. E aí lá no grego, né? Eu sei escrever em grego, eu sei ler em grego, não muito, mas eu não sei traduzir, mas eu sei ler e sei escrever em grego. Né? Em grego está assim. Eu vou botar até aqui em grego. Em grego está mais ou menos isso. Eu sei escrever em grego. Eu não sei como é que eu tenho essa habilidade. Eu pego qualquer texto em grego, leio e escrevo, só não sei traduzir. Mas isso faz muito tempo, mas eu não tenho costume de estar lendo em grego. Eu não tenho. Mas se eu pegar a Bíblia, o Novo Testamento em grego, eu escrevo e leio e escrevo. Mas não sei o que está dizendo. Esse é o meu grande mal, minha grande falha, né? Mas aqui, olha o que está escrito em grego. Eli, em português, vamos trazer para português. Eli, aí lama, nada muda, né? Hebraico para o... Agora aqui muda. No grego é sabactani. Então olha que interessante. Olha a diferença. Eu queria que vocês observassem a diferença de azavitani para sabactani. Então, são palavras diferentes. Azavitani para sabactani. Mas o grego não tem culpa. Não tem culpa o grego. Né? O grego, o Senhor Yeshua falou em hebraico, e quem escreveu o grego e colocou que quer dizer, aí botou em grego. Isto que o Senhor Yeshua está dizendo quer dizer, aí botou Eli, lama sabactani. Mas da onde, Gustavo, veio sabactani? Se o Senhor Yeshua falou em hebraico, da onde veio sabactani? Isso é uma pequena confusão, mas resolvível. A palavra sabactani vem de uma outra palavra em hebraico chamada shavactani. Eu já estou me confundindo, porque hebraico, depois grego, depois português, a confusão toda, né? Aqui eu vou até botar português aqui para não confundir vocês. Português, tá certo? Então embaixo está em português, em cima está em hebraico, tá certo? Eli, lama, azavitani, é o que está em Salmos capítulo 22, versículo 1. Aqui é o que está em grego, em Marcos e em Mateus, né? Eli, lama, sabactani, aí muda de azavitani, claro que está em grego,
Mas o que foi que levou ao escritor em grego botar sabachthani? Porque o Senhor Yeshua falou em hebraico e ele escreveu a frase em hebraico e disse, isto quer dizer em grego, né? E que quer dizer, ele lama sabach. Da onde veio sabachthani? Existe uma palavra em hebraico chamada shavachthani, shavachthani, shavachthani. Então observem a proximidade. Observem. Sabachthani com shavachthani. Shavachthani também é abandonar, tá certo? É abandonar. Vamos ver se eu consigo um espaço aqui. É abandonar. Então, realmente, shavachthani em hebraico é abandonar. Mas onde é que está a confusão, Gustavo? É que o vocábulo, a palavra que era para ser tido falada, era azavitani e não shavachthani. Porém, elas têm o mesmo valor. Então, o escritor, quando citou a expressão em hebraico, era para ele ter colocado esta palavra e não esta. Ele errou só em trocar as palavras, mas o sentido é o mesmo. Mas o mais fiel pelas escrituras é azavitani. Existe uma coisa interessante nesse texto, nessa expressão, que o Senhor Yeshua, quando estava naquele momento de agonia, ele está respirando muito fraco, muito pouco, já tinha passado a noite anterior apanhando demais, sem se alimentar, sem beber água, sofrendo, e isso aí retirava o fôlego dele. E aí nessa citação que o Senhor faz, eu até me coloco no cenário e penso que o Senhor citou ofegante, Eli. Quando o Senhor Yeshua está ofegante, ele fala, Eli. O que é que ocorre? Aqueles principais religiosos, aqueles legalistas, homens apegados à lei, eles sabiam de uma profecia que viria Elias viria. E eles esperam Elias até hoje. Só que o Senhor Yeshua falou, aqueles que esperavam Elias, eu confesso e já vos digo que já veio na pessoa de João, no poder e na virtude de João. Elias veio e eles nem se aperceberam. Só por curiosidade, quando se celebra a Pessah, em hebraico a gente cita assim, o Pessah, que é a Páscoa em português, quando se celebra dentro da casa, na Páscoa, digamos que temos 5 pessoas, eles colocam 6 cadeiras. Por quê? Uma cadeira é para Elias. Eles pensam o seguinte, caso Elias entre na minha casa, tenho que ter uma cadeira já posta à mesa, para que Elias sente. Então, observe como é o pensamento. Eles ainda acreditam que Elias vem, mas o Senhor Yeshua já disse que Elias veio. E nesse momento ofegante, que o Senhor dá ali, Eli. Aí os principais religiosos pensam, eita, ele está chamando por Elias, vamos ver se Elias vem. Olha que interessante, eles sabiam que isso só denuncia o crime deles. Porque eles sabiam que o Senhor Yeshua era verdadeiro. E tanto é que eles disseram, ele está chamando Elias. Vamos ver se Elias vem agora. Talvez Elias venha. E eles falaram isso de verdade, sinceramente. Eles esperavam que Elias viessem através da convocação do Senhor Yeshua naquele momento. Isso é tremendo. Até na hora da morte, o Senhor Yeshua, com o seu poder, denuncia o crime deles. Porque eles acreditavam, sabiam que o Senhor Yeshua era verdadeiro, mas o negavam. Isso é incrível. E quando o Senhor Yeshua agonizante fala, Eli, é porque o nome de Elias começa com Eli, é Elial. Se a gente pegar a palavra Eli, que está aqui, eu vou colocar em azul, não vou apagar. Se a gente pegar ali a palavra Eli,
Eli. Esse é o nome de Elias. Elias, né? Que é Elial. Eu só coloquei Elias em português em português não, transliterei, né? E na verdade não está correta a transliteração. Tá certo? Seria Elial. Essa é a transliteração, tá certo? Elial, que é o nome para Elias. Observem como é semelhante. Eli. Porque existia até um apelido. Se eu quisesse abreviar o nome Elial, para não dizer as partículas do nome do Eterno, lembram? Voltem o vídeo e vejam lá as partículas do Eterno, do nome dele. Ial é uma partícula direcionada ao Eterno. Ial, então Elial. Então, existia um apelido para Elias que era Elia. Então, se eu tirasse essas duas letras, eu tinha Elia. Na verdade, tirar só uma. Elia. E há também uma partícula para o Eterno. Então, Elia. Então, eles pensavam que era Elias que o Senhor estava chamando. Aí eles se alegraram porque achavam que ia ocorrer, mas o Senhor não estava chamando Elias. O Senhor estava chamando o Eterno. O Senhor estava dizendo: ó El meu, ó Eterno meu, Senhor meu, por que me abandonaste? Não vou entrar agora na explicação dessa expressão no sentido teológico. O Senhor abandonou o Senhor Yeshua. Não vou entrar nisso. Mas a ideia foi mostrar que sabachthani, em grego, sabachthani, vem da palavra hebraica shavachthani, que também é abandonar. Mas essa palavra hebraica era para ter sido escrita azavitani. E aí ficaria mais correto com os Salmos 22, versículo 1. Que o Eterno nos abençoe, nos dê saúde, força e paz. Amém.